Este capítulo 7 do livro de Apocalipse é sobre a alegria da salvação. Eu gostaria que você agora fizesse uma ligeira retrospectiva na sua memória, quando você teve a alegria da salvação, experimentou esta alegria. Veja aí os caminhos das suas lembranças. E eu convidei aqui o nosso irmão João Carlos Moraes Rego, que está completando aniversário de batismo. E eu quero, então, que ele fale um pouquinho sobre que alegria é esta. João Carlos, bem-vindo. Obrigado, pastor Israel. Eu não tenho dúvidas de que Deus me salvou. Depois de quase 60 anos na vida secular, vivendo uma vida desregrada, com comportamentos errados, fazendo coisas erradas, Deus chegou até mim, Deus mudou meu ser de amor, de misericórdia, e me mostrou um outro caminho que eu poderia e deveria seguir. E é com uma alegria muito grande que esse mês eu estou comemorando 5 anos de batismo, tendo recebido um número incalculável de bênçãos de Deus e vivendo agora os anos mais felizes da minha vida. Como é bom poder fazer parte dessa família, poder dizer que eu sou cristão, dizer que eu amo Deus, dizer que Deus é tudo na minha vida. Hoje eu sou realmente uma nova criatura e sou uma pessoa muito, mas muito feliz. Obrigado. João, muito tocante o seu testemunho, porque você, o que falou agora, é o objetivo do autor desta parte do livro do Apocalipse. Por que digo isto? Porque nesse livro dele, às vezes, tem havido muitas discussões, muitas perguntas, muitas teorias, e perdemos o principal, que é a alegria da salvação. Os hinos que ouvimos aqui do texto são sobre a alegria da salvação. Este é um capítulo sobre a segurança dos salvos, que não pode ser prejudicada com especulações sobre o que é este selo, o que são 144 mil, quando será a grande tribulação, porque esse não é o objetivo do texto. A nossa leitura da Bíblia sempre tem que responder à seguinte pergunta: qual é o objetivo do texto? E o objetivo desse texto é falar da segurança dos salvos. Grave isto. Aprendi aqui nesse texto, então, alguns conceitos essenciais para que nós mantenhamos esta nossa segurança. Primeiro conceito que quero compartilhar com você é o seguinte: Deus está no controle da história. Eu vou ler, então, na tradução Nova Almeida, os versos 1, 2 e 3, e você vai concordar comigo que Deus está no controle da história. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder, preste atenção, para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Pergunta simples: quem manda na história? Os anjos destruidores? O poder das trevas? A força do mal? Não. E é muito bom saber que quem dá a ordem é Deus. O poder destruidor das trevas, ele é real, mas está com
permitido. E mesmo quando entra em ação, vemos isso na história de Jó, porque foi por alguma razão permitido por Deus. Não há nada que aconteça sem que Deus permita. Esta é a primeira mensagem. Isso se aplica à minha vida, à sua vida. Deus está no controle. Tudo que acontece, mesmo o nosso erro, pelo erro de outrem, Deus não perdeu o controle da história. Deus mantém, sustém o controle da história. Aqueles que nos querem fazer mal, Deus diz, espera, está na hora não, segura. Deus é quem manda. Essa é a mensagem do capítulo 7. Tem uma segunda mensagem. Os versos 4 a 6 nos dizem que nós somos identificados pelo sangue do Cordeiro. Eu vou ler esses versos. Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com o selo 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Áser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil. Todos marcados assim. Muitas pessoas têm dificuldades com esses 144 mil, ao ponto, inclusive, de surgir uma denominação, as Testemunhas de Jeová, afirmando a literalidade desses 144 mil. Ora, nós sabemos que estamos lendo um livro cheio de símbolos. 144 é a multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1000. Não são números reais, são números simbólicos, não são números da matemática, são números da espiritualidade. E nesse caso aqui, representam as 12 tribos de Israel, multiplicados por 12, multiplicados por 1000, mostrando que esses 144 mil, simbolicamente, são os judeus convertidos que vão integrar o reino celestial. Se você ouviu bem, você atentou para o fato de que ficou de fora a tribo de Dan. E também ficou de fora a chamada meia tribo de Efraim. Será que o autor não sabia os nomes das 12 tribos? É claro que não, ele deixou de fora de propósito. Ele quer dizer alguma coisa com isso. O que ele quer dizer? Ele deixou de fora toda a tribo de Benjamim e a metade de José ou Efraim para nos advertir com relação àqueles que rejeitam a graça de Deus. A salvação é para todos, idealmente para todos, mas só é real para aqueles que a desejam e para aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, como ouvimos agora do irmão João Carlos. Então, 144 mil é um número que vamos compreender um pouco mais adiante, que se refere aos judeus que aceitam o Messias e se curvam diante dele como Senhor e Salvador das suas vidas. Não há razão para pensarmos que o número total de salvos são 144 mil. É um símbolo para os judeus convertidos. Nem todos integrarão o reino dos céus, porque só há um meio de irmos para o céu, é aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Temos aí a outra mensagem relacionada ao selo. Esse selo nos faz lembrar, eu penso que você certamente lembrou disto, daquele sangue que foi borrifado
nos umbrais de todas as casas dos hebreus, ali na terra de Goshen, quando os filhos de Abraão estavam ali habitantes, mas ali foram feitos cativos, ali foram oprimidos. E Deus tomou a decisão de os salvar, libertando-os, tirando-os daquela terra. Mas eles viviam entre os egípcios. Os egípcios viviam entre eles. Como saber quem devia ser levado para Canaã, quem deveria ser deixado no Egito? Então Deus deu uma ordem. Vocês que são hebreus, descendentes de Abraão, vão pegar um pano com sangue, vão passar no umbral, e quando o anjo exterminador, lembra os 4 anjos que falamos que podiam exterminar, vier para levar vocês, vão saber que ali mora um hebreu e não vai executar o juízo contra essa casa. Então, esses dali depois serão retirados, irão para o deserto, do deserto para o Monte Sinai, do Monte Sinai para a terra de Canaã, para a terra de Israel. Este selo, portanto, é a indicação dos que são preservados, no caso específico ali, da morte física, quando passasse o anjo exterminador. Mas agora, durante a tribulação, esse selo era um sinal de que nenhum destes 144.000 judeus convertidos, por terem na testa o sinal, perderiam a sua condição de propriedade de Deus. Este selo é um carimbo a dizer propriedade de Deus. Carimbo colocado nos 144.000, depois veremos que também nos outros. Isso quer dizer, ainda, que esses salvos não podem ser tocados pelas forças de Satanás, porque nós somos identificados, essa mensagem do capítulo 7, a segunda mensagem, pelo sangue do Cordeiro. Não podemos nunca perder isto. Terceira mensagem, versos 9 a 12, que também vou ler, que nos dizem que nós somos regenerados, gerados de novo por Jesus, pelo sangue desse Cordeiro, que nós sabemos que tem o nome, é Jesus. Eu leio. Depois dessas coisas, e eis grande multidão, antes 144.000, agora grande multidão que ninguém podia contar. Não são 144.000. Os 144.000 são os judeus convertidos. Mas agora é uma multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, não só a dos hebreus, todas as tribos, não só aquelas 12 tribos, todos os povos, todas as línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, para todo sempre. Que você diga, então, amém. Então, a esses simbólicos 144.000 de judeus convertidos, são somados milhões, bilhões de salvos entre os não-hebreus em todos os tempos. Estamos aí incluídos. O João, Carlos, eu, você, graças a Deus. Se os judeus convertidos tinham um sinal na testa, a marca dos convertidos não-judeus não era o sinal, era uma outra coisa. Era a sua roupa, toda branca. E todos eles, os salvos milhões, bilhões de todos os tempos,
tinham nas mãos ramos. Lembram aqueles ramos que as pessoas colocavam para Jesus montado no jumento, entrando em Jerusalém, como lemos em vários lugares da Bíblia, sobretudo em Mateus 21? É exatamente essa imagem que está aqui, a imagem de louvor. E esses ramos eram usados nas festas dos tabernáculos. Lemos isso em Levítico 23, 40 e 43. É esta ação de louvar, celebrar, de dar boas-vindas ao nosso Deus. Indicam também que essas roupas lavadas no sangue do Cordeiro, que só os regenerados, os gerados de novo, purificados, perdoados pelo sangue de Jesus, podem entrar no céu. Graças a Deus. As nossas vestes, as nossas roupas, estamos falando aqui espiritualmente, claramente, simbolicamente, foram clareadas, purificadas, batizadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, 11 diz assim: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida, isto é, enfrentaram a morte, passaram por ela, porque tinham certeza da sua salvação, porque as suas vestes tinham sido lavadas pelo sangue do Cordeiro. Por isso, outro texto, Apocalipse 22, 14, belamente canta: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Eu tenho que fazer uma pausa aqui e lhe perguntar: você já lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro? Graças a Deus, se sim. Porque se sim, um dia vamos morrer, você vai, eu vou, nós vamos nos encontrar no céu. Não porque sejamos bonzinhos, mas porque os nossos pecados já foram perdoados. Nossas vestes, a nossa vida já foram lavadas no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado é você. Mas, se você ainda não teve a sua roupa lavada no sangue do Cordeiro, hoje é a hora. Agora é o momento. Basta você se ajoelhar onde você está e dizer: Senhor Jesus, venha lavar a minha vida. Assim como ouvi o João falar que há 5 anos foi batizado, eu quero também ter essa experiência. Assim como ele falou de pertencer à família, eu quero pertencer à família do Senhor, à tua família. Bem-aventurados vocês serão. Vou colocar no singular aqui para você. Bem-aventurado, bem-aventurada, feliz será você se você lavar as suas vestes, porque você vai ter direito à árvore da vida e vai entrar na cidade pelos portões escancarados para você. Mas há uma outra lição que quero trazer. Se eu fui muito rápido aqui nesse convite, você pode depois falar comigo. Pastor Alcemir, pastor Roberto, pastor Zé Maurício, estamos aqui para cooperar com você. Outra mensagem é a seguinte: nós estamos passando vitoriosos pela grande tribulação. Versos 13 a 17, nós lemos: um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Eu respondi: o senhor sabe. Então ele me disse: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e adoram a Deus de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Isto é, Deus vai morar. Estender tabernáculo é morar junto, receber na casa, podemos dizer. Quando isso acontecer, aqui está no plural, estenderá, esses jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E aqui quem já viveu um momento de secura no deserto sabe, ele guiará a estes para as fontes da água da vida.
e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esse termo, essa expressão, a grande tribulação, que gera, às vezes, tanta discussão, só aparece na Bíblia, no livro do Apocalipse e em Mateus 24, 21, pensando na profecia de Daniel 12, 1, 2, que vou ler. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. O que é essa grande tribulação? Você sabe que tem muitas interpretações. Mas, lendo vagarosamente esse texto, eu quero, então, compartilhar com você a minha conclusão. Penso que ela põe fim a discussões que nos fazem sair do foco do principal. Essa grande tribulação não é um período relacionado com a volta de Cristo, mas é um período que começou com a vinda de Cristo, com a encarnação de Deus em Jesus, e vai durar até ele voltar para julgar a terra. A grande tribulação, portanto, é a era da igreja. Começou com os sofrimentos de Jesus e são agora compartilhados tais sofrimentos por todos os crentes. Logo no início do livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 9, nós lemos o seguinte: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Portanto, todos aqueles que são fiéis a Jesus vivem a grande tribulação. Jesus já viveu o sofrimento dele por nossa causa. E ao longo da história, não só recentemente ou no futuro, mas ao longo da história, quantas vezes Paulo foi açoitado? Pedro, segundo a tradição, morreu em Roma, crucificado. Não sabemos se é verdade, mas o fato é que morreu em Roma, sofreu por ser fiel a Jesus. A grande tribulação se estende por esse período que começa com a vinda de Jesus na plenitude do tempo e com a volta dele na segunda plenitude do tempo. E por que nós passamos vitoriosos pela grande tribulação? Porque nós fomos selados pelo Espírito Santo para permanecermos fiéis. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Coríntios 1, 21 a 22. Aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo, que nos ungiu, é Deus, que também, que maravilha, pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor, isto é, a garantia do Espírito Santo no nosso coração. O mesmo apóstolo escreve aos Efésios 1, 13 a 14. Ele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo é o penhor, a garantia da nossa herança até o resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse mesmo livro, Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo nos aconselha assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Irmão, você tem o selo do Espírito Santo, é por isso que você permanece
fiel, mesmo na tribulação. Irmã, o selo, saiba disso, do Espírito Santo. Essa frase não é minha, que eu vou ler agora, é de um comentarista que eu apreciei bastante, vou transcrever para você. O selo do Espírito Santo capacita os salvos a permanecer leais a Cristo e a não cederem em meio às pressões para se identificarem com o sistema mundial. Eles resistiram à prostituta do capítulo 17 de Apocalipse e à marca da besta no capítulo 20. Embora possam sofrer e mesmo perder suas vidas físicas, são protegidos de perder suas vidas espirituais com Deus. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que podemos permanecer firmes, sejam quais forem as provações. Mas quero dizer ainda mais duas verdades que aprendi com esse texto. Uma que nós não conseguimos ainda realizar. Nós estamos prontos a nos tornar, todos nós, sacerdotes. É isso que aprendemos no livro de Apocalipse. Nós ali vemos os que seguem a Jesus Cristo assentados diante de Deus como sacerdotes. É por isso que Pedro diz tão belamente em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Temos o selo aqui do Espírito Santo, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje, podemos contar com pastores, mas o ideal da vida, e no céu isso será perfeito, nós sejamos, de fato, sacerdotes. Nós fomos feitos para ser sacerdotes. Última mensagem que esse texto nos diz está no verso 17, que vou ler outra vez. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. No céu, nós desfrutaremos da companhia definitiva de Deus. Não disse o apóstolo Paulo que hoje nós vemos em enigma? Hoje, essa presença de Deus é real, mas nós a sentimos mais, sentimos menos em função da condição da nossa comunhão. Mas chegará um tempo que vamos desfrutar definitivamente. O texto diz que ele vai estender sobre nós o seu tabernáculo. Vai abrir a porta da sua casa e dizer: entra, senta aí na minha sala, vem aqui na minha cozinha, ceie comigo, jante comigo. É isso que o capítulo 7 está nos dizendo. Não vamos nos perder em coisas que não são importantes, especulando aquilo que o autor não especula. Este é o ponto. Quando o autor especula, especulemos. Mas quando ele não especula, fiquemos naquilo que é central. Por isso eu vou repetir, então, aqui as lições que nós aprendemos com esse texto. Primeira lição: Deus está no controle da história. Irmão, irmã, Deus está no controle da sua história. Tudo que acontece na sua vida não quer dizer que Deus determinou, não. Nem que tenha um propósito, não. Deus não tem propósito em coisa ruim. Mas tudo que acontece conosco é pela permissão de Deus. Deus está no controle. Não é uma doença que está no controle. Não é uma política A ou B
que está no controle. Quem está no controle final da história é o nosso Deus. É a mensagem de Apocalipse 7. Em segundo lugar, é a mensagem de Apocalipse 7 que a nossa identidade é dada pelo sangue do Cordeiro. Sobre a nossa casa, podemos imaginar assim, tem uma marca de sangue. Essa marca nos protege, porque nós somos homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro, identificados pelo sangue do Cordeiro. 144 mil. Se formos judeus, estamos nesse grupo convertidos. Mas se formos brasileiros, sem nenhum laço étnico com o judaísmo, com os hebreus, somos milhões, bilhões, desde Pedro, João, Paulo, Barnabé, Tiago e tantos outros, e os que vieram depois. Terceira mensagem: nós somos feitos de novo, recriados, regenerados pelo sangue do Cordeiro. É isso que tem que estar sempre presente vivamente no nosso coração, nos levar a cantar, a louvar, a agradecer. Não importa o que nos aconteça, nós somos regenerados pelo sangue do Cordeiro. Mas ainda, isso não quer dizer que não passemos por tribulações, mas estamos passando vitoriosos pelas pequenas e pela grande tribulação. Todos quantos seguem a Jesus estão na grande tribulação, que começou quando ele começou a sofrer aqui no mundo e terminará quando ele se assentar como juiz da terra. Mas ainda, como lição desse texto, aprendemos que nós somos vitoriosos porque somos selados pelo Espírito Santo. Ele quem nos garante a vitória, inclusive a nossa fidelidade. Mesmo que passemos até mesmo pela morte, ainda assim somos vitoriosos, porque somos selados. Ninguém rompe esse selo. É o selo do Espírito Santo aqui dentro do nosso coração. Também, nesse maravilhoso capítulo, nós aprendemos que estamos a caminho e podemos começar a exercitar já de sermos sacerdotes, de nos relacionarmos com Deus sem intermediários, diretamente. Estamos a caminho também. Já podemos antecipar isto, de desfrutar da plena, completa, total companhia de Deus. Haverá um tempo em que a nossa comunhão será absolutamente completa. Essa é a mensagem do capítulo 7 de Apocalipse. Espero que ela tenha esclarecido a sua mente, enternecido o seu coração e tenha provocado em você o desejo de agradecer a Deus, como João fez agora nesse culto, pela grande salvação vinda do sangue do Cordeiro de Jesus. E quem sabe para você possa representar um convite a que chame Jesus para também lavar você dos seus pecados e colocar você no reino dos sacerdotes da família de Deus.